Bom, galera, você está aqui no canal J.K. Jonas Conhecer e Entender. Bom, você sabe sobre esse tema? Ideologia de gênero, um assunto que é conhecido e também que é polêmico. Você sabe qual o posicionamento de nós como cristãos devemos tomar sobre esse tipo de assunto? Primeiro vamos entender ele. Então vamos lá. Ideologia. O que é ideologia? Ideologia são pensamentos, conjunto de ideias sobre determinado assunto, sobre determinado tema. Isso nós chamamos de ideologia, em rápidas palavras, sem enrolação. Gênero, nesse tipo de contexto, esse tipo de gênero nós estamos referindo à sexualidade biológica da pessoa, homem ou mulher. Então, o que é a ideologia de gênero? Ideologia de gênero é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construções sociais que consistem na ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e do feminino um produto histórico desenvolvido taticamente pela sociedade. O que quer dizer aqui? Está dizendo que esse negócio de homem e mulher foi algo que veio historicamente da sociedade, foi construído ao decorrer do tempo. Só que o que as escrituras apontam sobre isso, nós vamos ver lá na frente em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Para os defensores dessa ideologia, não existe apenas um gênero masculino e feminino, mas um espectro que pode ser muito mais amplo do que a identificação somente masculino e feminino. Isso é uma ideologia. Por que isso é uma ideologia? Porque, de fato, literalmente, só existe masculino e feminino. E o resto é balela. O resto é apenas ideias e ideologia que as pessoas começam a criar, né? Então vamos lá em seguinte. O que eu estou falando aqui é o que é a realidade de hoje. Porque o mundo, uns anos atrás, era diferente do tempo de hoje. E por conta disso, muita coisa vem acontecendo. Por conta dessas coisas, vêm as consequências. Vamos seguir em diante. Os tipos de orientações sexuais. O heterossexual, atração pelo sexo oposto. Esse daí é o que é comum, no caso. Homossexual, atração pelo mesmo sexo. Bi, assexual, desejo sexual e pansexual. Tá aí na tela para vocês ir acompanhando. Aí você me disse, você falou que essa ideologia de gênero pode gerar consequências, mas elas são consequências boas ou são consequências ruins? São consequências horríveis, ruins, no meio da nossa sociedade e que pode piorar para o nosso lado cristianismo, porque pode haver uma certa intolerância religiosa, porque isso não bate com os nossos conceitos, com o que diz nas escrituras. A gente é totalmente oposto e bate de frente. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Desde o surgimento, a expressão ideologia de gênero carrega um sentido pejorativo, negativo ou ofensivo. Por meio dela, setores mais conservadores da sociedade protestam contra atividades que buscam falar sobre questão de gêneros e assuntos relacionados, como sexualidade nas escolas. É óbvio, galera, que assim para adolescente vai depender.
para a criança, isso para mim eu acho que é muito mais responsabilidade dos pais. As pessoas não concordam com o sentido negativo empregado ao termo ideologia de gênero. Geralmente temem. É óbvio, porque não é uma coisa biologicamente, é apenas uma ideia. Não tem comprovação científica na biologia sobre isso. E outra, na escola se ensina ciência e vai ensinar ideias, tem que ensinar algo que seja fato, algo que tenha comprovação. Geralmente temem ao falar sobre questões mencionadas à escola, vá contra os valores da família. Pode sim ir contra os valores da família. Vamos lá. Dentre esses valores está o medo de que o debate menospreze crenças familiares e gere intolerância religiosa, porque isso não está compatível com a gente, que somos cristãos. Tanto parte dos professores, enquanto outros colegas. Outro medo é de que a ideologia de gênero induza crianças a serem homossexuais e transexuais. É óbvio, porque a criança está em fase de crescimento e o intelecto da criança está em fase de desenvolvimento ainda. Então, se a criança, ela desde pequena, ela é influenciada pela escola, pela mídia, pela política, pelos pais, sobre esse tipo de tema. Você pode ser aquilo que você quiser ser, você escolhe o que você quer. Se a criança nasce homem, deixa ela ser homem, não tem nada que está colocando na cabeça de uma criança aquilo que ela tem que ser, sendo que ela já é alguma coisa. Isso ela vai tomar a decisão dela, caso ela queira, quando ela for dona do próprio nariz, 18 anos. Ou, se ela decidir isso com 15, 14, ela tem que tomar a decisão própria sem influência de ninguém. Caso ela tome esses caminhos aí, perante Deus está errado, entre ela e Deus. Entre a criança, a pessoa que já sabe o que é errado e que sabe o que é certo. Agora, influenciar desde pequeno, muita gente vai estar pegando muita coisa nas costas. E vai pesar. E vai vir as consequências. Sempre vem as consequências. A filósofa aqui, que eu não sei pronunciar bem, Arlene McCarthy, por exemplo, define ideologia de gênero como uma ideologia que atende a interesses políticos e sexuais de determinados grupos, que ensina nas escolas para crianças, adolescentes e adultos que o gênero, o sexo da pessoa, é algo construído pela sociedade e pela cultura, a quais eles acusam de patriarcal, machista e preconceituosa. Ou seja, ninguém nasce homem ou mulher, mas pode escolher o que quer ser, pois comportamentos e definições de ser homem ou mulher não são coisas dadas pela natureza e pela biologia, mas pela cultura e pela sociedade, segundo a ideologia de gênero. Não tem fundamento isso. Biologia, sim, tem provas científicas, tem um estudo para isso. Ideologia é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente ideologia. Vamos ver o que fala sobre educação sexual na escola. Veja só. Vários documentos nacionais e internacionais. Aí ele pede para ver no final do texto, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Dão suporte à educação sexual que vai além da abordagem reprodutiva. A Orientação Técnica Nacional sobre a Educação em Sexualidade Organizada das Nações Unidas
para a Educação, Cultura e Esporte Unesco de 2018. Bom, se a gente vir aqui mais um pouquinho acima, eles vão falar o seguinte: em 2005, os adolescentes do 9º ano do ensino médio fundamental sexualmente ativos, 33,8% disseram não ter usado, não vou falar o termo, na última relação sexual. Apenas disso, 7 em cada 10 afirmaram ter recebido informações a respeito na escola. Ou seja, apenas passar informação não é suficiente. Agora me diga, vamos comparar. Por que antigamente não acontecia tanta coisa assim e hoje já é uma coisa bem mais frequente? Porque isso foi em 2015, com certeza no ano de 2019 pode ter sido mais alto. Nós podemos até pesquisar ou então faça um vídeo mostrando depois. Então, por quê? Será que tem alguma influência para esse tipo de coisa estar acontecendo? Será que é algo que acontece respondendo a uma ação seguinte? Então vamos seguir em frente. A pesquisa mostra que 18% das gestões no país são de adolescentes. Além disso, o que é mais grave, o que é mais agravante é que quase 18% das adolescentes de renda baixa se tornam mães. Entretanto, o mesmo não acontece na renda acima de 5 salários mínimos, em que a proporção não chega a 1%. Isso significa que a redução sexual é ainda mais precária e urgente no ensino público. A gravidez precoce e, na maioria das vezes, indesejada, pode causar graves danos para as garotas. De acordo com o relatório da Unesco, elas sofrem não só com complicações da gravidez, como também têm maior risco de abandonar a escola, menos oportunidades de emprego e maior vulnerabilidade à violência. Agora eu pergunto, qual o motivo? Por que isso está acontecendo? Isso é consequência das influências. Uma das coisas é a música. Música que muitas das vezes tem coisas lá que são horríveis para uma criança estar vendo, que não pode ver, coisas eróticas. Aqui, isso daqui é uma música que não é proibida e tá aí para quem quiser escutar, E criança tem acesso. E vocês sabem que a criança está em fase de crescimento. O intelecto dela ainda está evoluindo. E uma criança, quando é pequena, aprende rápido as coisas. E quando essa criança crescer, o que vai ser o futuro? Como vai ser a mentalidade de uma criança? Como vai ser a mentalidade? Está aqui, na favela, a criminalidade aumentando, influência da Rede Globo, da mídia, não só essa, mas muitas outras. Aqui uma novela que influencia criança, de uma rede aberta, que qualquer um que tiver televisão pode ver livremente, sem nenhuma proibição, E alguns partidos que apoiam, os partidos comunistas, os partidos socialistas, E tudo isso influencia. E isso traz ações, traz consequências ruins para o nosso futuro. Ruins. Os humanos sofrem consequências de suas próprias ações e muitas das vezes não resolvem os problemas na raiz, causando maiores problemas.
Isso é uma coisa que acontece. O problema pode ser influência, mas não querem resolver o problema na influência, querem colocar uma outra coisa a mais para tentar resolver o problema. Vamos ensinar aqui que tem que fazer isso. Isso não ajuda muito. Não ajuda. Isso, na verdade, perante